fazer um momento profético para vocês. Tem muitas coisas que eu gostaria de ser em Deus. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês se lembram ou conhecem Ismael Ramos. Pois é, eu gostaria de cantar como ele. Não, eu gostaria de tocar como Elias. Então tem algumas coisas em Deus que eu gostaria de fazer, mas tem uma que com certeza, eu não tenho dúvida alguma, que é o poder profético que Deus me deu. Qualquer pessoa que andou conosco um pouco mais de tempo recebeu direção profética para suas vidas que deram absolutamente correto. Eu sei que eu tenho. Até, bom, por essas coisas, né, que esses dois casos que a gente contou para vocês, isso tudo foi no ano passado. Por isso eu quero trazer uma direção profética para vocês. Quantos aqui está passando por alguma luta que aparentemente não tem mais jeito? Assim, você até já aprendeu a se consolar, mas o que perdeu está perdido, ou o que sofreu já sofreu, não tem mais jeito. Quantos estão passando alguma situação dessa? Levanta a mão. Deixa eu ver. Levanta alto. Levanta. Okay. O que eu vou falar agora é muito especial para isso. Eu gostaria de ler o texto de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 43, que diz assim: José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião que já tinha morrido, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho fino, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Quantos sonhos seus já morreram? Quantos sonhos seus já morreram? Como a gente carrega facilmente conosco os mortos? É muito fácil a gente carregar sonhos mortos. A gente aceita a morte de sonhos por um simples motivo: porque não acreditamos, talvez, na grandeza do Deus que temos. Esse homem chamado José de Arimateia viu o seu sonho morto. Jesus era o sonho. Hoje, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, 2000 anos depois, uma história gigantesca de poder e milagre que se seguiu nisso, é fácil para nós imaginar Jesus morrendo, alguém pegando ele, colocando no sepulcro, e ficar esperando lá 36 horas até ele ressurgir. Mas imagina quem vivia com Jesus, quem acreditou em Jesus, quem apostou em Jesus. De repente ele estava morto. Eu imagino que eles ficaram esperando que Jesus não fosse morrer, até a hora que ele morreu. Eu imagino que eles ficaram pensando assim: não, ainda vai acontecer alguma coisa. Igual quando a gente fica quando está esperando um milagre, ainda vai acontecer alguma coisa. E aí o que vai acontecer? Aí, puf, Jesus morreu. Todo mundo foi embora, inclusive a mãe, inclusive os irmãos e inclusive os discípulos. Todo mundo foi embora e deixou o sonho morto. É tão fácil deixar o sonho morto. Quantos sonhos mortos você já deixou? Quantos sonhos você desistiu? Porque não tinha mais jeito. Mas José de Arimateia não. José de Arimateia não deixou o sonho. Eu não sei se já foi feita a palavra de oferta. Se foi, vou fazer de novo. Se não foi, considere que estou fazendo agora, porque eu quero que você invista num sonho que você acha que não tem mais jeito. Isso foi o que Deus me deu. A tarde inteira eu fiquei pensando nisso.
Eu tenho temor de Deus. Eu fico pensando, Deus, olha lá, o Senhor vai me meter. E aí ele disse para mim assim, eu já falhei? Certa vez eu li que o que José de Arimateia gastou nesse processo de resgate de Jesus e sepultamento de Jesus, incluindo o preço da sepultura, foi de alguns milhares de dólares. Foi uma fortuna. Pouquíssimas pessoas na cidade tinham dinheiro suficiente para comprar um túmulo de pedra. José de Arimateia comprou um para Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa que pode parecer maluquice. Vou dizer que pastores dessas coisas para pastores. Se José de Arimateia não tivesse investido em Jesus, Jesus não teria ressuscitado. Porque não teria se cumprido a profecia. Jesus só ressuscitou porque a profecia se cumpriu. Ele foi envolvido no linho fino e foi sepultado no sepulcro caro. Se tivesse deixado Jesus pendurado na cruz, ele não teria ressuscitado. Às vezes, para um sonho teu que já morreu, e olha que eu estou dizendo que já morreu, não é que parece que morreu, não é que já morreu. Voltar à existência, precisa você investir nele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu fico pensando, você imagina José de Arimateia vai comprar o linho para Jesus. O sonho morto. Ele chegou lá, olhou ali a loja de linhos, lençóis de linho, perguntou, isso aqui quanto é? O cara, isso aqui é caro. Eu não sei quanto é um linho caro. Quanto é? Sabe? Não? Isso aqui é linho de 1000 fios, não tem essa história? Esse é caro. Ah não, então não quero ver isso não. Eu quero mais baratinho ali, que na realidade eu vou envolver meu sonho, só ele já morreu, eu vou enterrar ele, deixar em algum lugar. A gente faz isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ontem eu falei um pouco com vocês sobre a gente viver o evangelho verdadeiro, não o evangelho de que emoção, que gostosinho de sentir arrepios. Não é essa, você pode estar com cólica. Cólica também dá arrepio, montanha-russa também dá arrepio, susto dentro de avião também dá arrepio. Não é fé. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu quero te dizer, eu vim aqui. Um dos motivos que eu vim dos Estados Unidos foi para trazer alguns sonhos à vida. Só você sabe se é o seu que eu estou falando. Deus não me disse de quem eram os sonhos que iriam viver. Mas se é o seu sonho, Ele está dizendo para você. Por isso eu quero que você curva os seus olhos agora. Converse com Deus. E talvez diga para Deus que Deus, meu sonho já está bom, como o sonho de Arimateia. Mas Arimateia não abriu a mão, pelo contrário. Investiu e investiu bastante. Eu vou fazer isso também. Essa palavra é só para quem tem sonhos e para quem crê nisso. Tão certo como o Senhor viu. Dentro de algum tempo teu sonho aparecerá de forma milagrosa, não sei como, mas será. Tão milagre quanto uma criança que está dentro do útero tem síndrome de Down e quando sai, não tem. Como aconteceu? Não sei. Até que não é meu dever saber. Eu vou orar. Depois as pessoas que querem investir nos sonhos já estavam mortos. Faça sua fé. Faça seu investimento. Vou mudar o nome. Eu gostaria que você escrevesse no seu envelope: investindo no sonho que já morreu. Quero que isso seja escrito, registrado. O que é escrito é registrado. Para Deus, olha aqui, antes de escrever, não se distraia, não se distraia. Deixa eu dizer a ordem para você. Para Deus, o escrito é mais importante do que falado. Por isso que Ele mandou escrever a Bíblia e não falar. Porque o escrito